né? O pessoal deixou ele ali de castigo, não avisou pra gente que ele já estava lá. E aqui é o Edu, o nosso Fala Povo, né? Oi, Edu. Eduardo Gasparini, Olá, boa olá. tarde. Boa Esqueceram de tarde, avisar que Leandro. você já estava aí? Boa tarde, mesmo. Não, estava aqui prestando atenção. Tá tudo Vamos combinado. lá, estamos falando aí da confusão da semana aí no Congresso e chegamos no ponto do senador Alcolumbre, presidente do Congresso, que está sumidinho e que, apesar de estar sumido agora, como a Andresa disse, impôs a sua vontade, a sua opinião de forma contundente sobre o impeachment de Alexandre de Moraes. Não, pois é, eu acho que o jeito pragmático dele, no fundo, fez valer a posição a qual ele ocupa, né? Eu acho que é isso que a gente espera de um presidente, e é isso que tem que ser. Não adianta querer ficar negociando, querer ficar amarrando em cadeira, passando corrente, enfim, acho que esse tipo de político cada vez tem menos espaço, né? Então acho que o pragmatismo dele foi essencial e chegamos ao que precisava, né? Acho que o presidente é quem tem que efetivamente solicitar impeachment, como foi falado muito bem, e não tem que negociar isso. Então, não tem muito o que comentar, não. Essa cena da corrente realmente foi bastante impactante, né? Do senador Marcos Duval, que está ali com uma tornozeleira eletrônica e se acorrentou ali no plenário do Senado para tentar obrigar o presidente Davi Alcolumbre a pautar, né, essa agenda bolsonarista, que é a anistia. Eles querem o fim da prerrogativa de foro, né? Eles não querem mais ser julgados pelo Supremo Tribunal Federal, que é bastante curioso, viu, Edu? Porque no passado, tudo que eles queriam é que o Supremo os julgasse, né? Porque o Supremo não punia ninguém. Depois que o Supremo passou a ser punitivista, agora eles querem ser julgados ali pela primeira instância, que são, né, os juízes com quem eles têm mais interface ali nos seus estados. Então vai se mudando aí as avaliações conforme a conveniência política. Então é anistia, é impeachment de ministro supremo e é essa questão do foro privilegiado. O Davi Alcolumbre já tirou o impeachment da frente, já disse que não vai colocar porque ele não quer, deu ali um de Trump, e não vai pautar para tentar esvaziar esse assunto, né? Claro, os parlamentares, vamos lembrar, eles são julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Tem muito político ali que tem investigações sigilosas contra eles ali no Supremo Tribunal Federal. Então não tem interesse da cúpula das casas ou da maioria dos parlamentares de votar um impeachment de um ministro, né? Aquilo que a gente estava falando com o Rodrigo Maia. Essa oposição é barulhenta, né, Edu? Só que eles não são muitos, né? Podem ser muitos nas redes sociais, nas suas bolhas, e que dá a impressão, talvez para quem está acompanhando o Congresso, que o Congresso está totalmente a favor dessas agendas que beneficiam os bolsonaristas. Mas não é bem assim, porque a gente vê ali que realmente é muito concentrada num ponto. O que eu apurei aqui que pode ser que o Congresso negocie é uma majoração das penas, né, que foram dadas aí principalmente ao pessoal ali do 8 de janeiro, os golpistas, porque não existe na lei de quanto a quanto de pena você vai dar para uma pessoa dessa. Então o Alexandre de Moraes está atuando nessas brechas da lei para definir quanto ele quiser para dar essas penas, e ele mete a caneta ali mesmo, não tem nenhum receio de botar lá 17 anos de prisão para todo mundo, porque, vamos colocar aqui o lado do Alexandre de Moraes, ele entende, né, que o que aconteceu no Brasil foi muito grave, foi uma tentativa de golpe, essas pessoas precisam ser punidas com a gravidade dos atos que elas cometeram, né, Não foi só entrar lá no Congresso para tirar selfie, né, fizeram um pouquinho a mais ali, né. Como o Gilmar Mendes disse, não foi um passeio no bosque. Exato. Não, exatamente. Acho que, além das depredações, né, quando você começa a colocar em segurança onde está o nosso poder de uma forma tão fácil assim, tem que ser punido. E obviamente o Alexandre de Moraes ele imputou penas bem pesadas, porque ele sabia que em algum momento ele ia negociar e ia usar isso como moeda de negociação, né? Agora você citou sobre o povo, é uma pena, né, que com tudo isso acontecendo, o que impacta no povo mesmo é pouco falado, né? O próprio Alcolumbre, nesse movimento todo que está acontecendo nos últimos dias, ele conduziu as sessões remotas para poder aprovar medidas importantes como a isenção do imposto de renda para quem ganha menos de 2 salários mínimos, né? Então, acho que tem muita coisa boa acontecendo.
o Senado e a Câmara assim, têm os seus papéis bem efetuados em muitos casos, e é uma pena que a gente perde tanto foco para olhar desculpa a palavra, mas essas baboseiras fantasiosas que estão acontecendo. Edu, vamos falar de Alexandre de Moraes? Claro, um personagem mais uma semana, o ministro Alexandre de Moraes. E no contexto dessa semana, eu e a Andresa, a gente lembramos de como Alexandre de Moraes, na verdade, teve alguns personagens que o rejeitaram no passado, assim como a ministra Gleisi Hoffmann. A gente até mostrou esse vídeo aqui. Produção, a gente tem esse vídeo da Gleisi? Vamos rodar então, antes da gente comentar. Ok. Não, eu só estou insistindo porque inclusive algumas questões que eu tenho que falar estão muito correlacionadas ao que outros falaram. Então, por isso que eu estou insistindo, eu não vou usar o meu tempo, vai ser muito objetivo, inclusive as minhas... Tá bom. Muito obrigada. Até para vocês, em seguida, a senadora Marta Suplicy. Agradeço, senhor presidente. Senhores senadores, senhoras senadoras, senhor ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes. Vossa Excelência podia dar pelo menos a ordem nominal dos senadores que estão inscritos, para que a gente possa ter pelo menos uma ideia, sendo que isso está sendo solicitado por nós há muito tempo, senhor presidente. Nós estamos obedecendo rigorosamente a inscrição. Se Vossa Excelência desejar a leitura dos inscritos, eu farei em seguida. Obrigada, senhor presidente. Senhor ministro licenciado da Justiça, doutor Alexandre Moraes, cumprimento também todos aqueles que nos assistem e nos ouvem pelo sistema de comunicação do Senado e pelas redes sociais. É extremamente preocupante. Não é possível que a gente tenha um ministro no Supremo Tribunal Federal com vinculações e compromissos partidários. Essa frase não é minha, presidente Lobão. Essa frase é do senador Aécio Neves, no dia 13 de maio de 2015, em Nova York, quando da sabatina do ministro Fachin, aqui pela CCJ. Eu fico espantada como as pessoas se adequam rapidamente às conjunturas que lhes interessam, porque acabou-se de discorrer aqui sobre a necessidade do respeito aos posicionamentos políticos partidários dos indicados ao STF. Os que foram leões de outrora com o ministro Fachin, rugiram contra suas posições políticos partidárias, não se concentraram nas questões centrais, como aqui foram ditos, hoje estão aqui gatinhos, muito mansos com essa sabatina, em que o nosso indicado sabatinado é um militante partidário convicto, aliás, por posicionamentos externados, eu não diria só um militante, eu diria, além de militante e filiado, nós temos posicionamentos até de perseguição política por parte do indicado em relação, por exemplo, ao Partido dos Trabalhadores, em relação a manifestações feitas em apoio ao impeachment da presidenta Dilma. Como diz o nosso premiado escritor Raduan Nassar, a quem eu quero aqui fazer um breve desagravo, nós vivemos tempos sombrios, muito sombrios. É indiscutível que o país vive uma séria e profunda crise política e institucional, que impõe grandes desafios à nossa golpeada democracia. Por isso o incômodo, o temor, a insegurança com a indicação de Vossa Senhoria para esse cargo ao Supremo, doutor Alexandre. Aliás, o senhor diz que se considera imparcial ao assumir o STF, que não... Aí, ó, no vídeo a gente vê em 2017 a sabatina do ministro Alexandre de Moraes no Senado e a atual ministra das Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, batendo na tecla de que ele não era uma boa indicação para ser ministro do Supremo Tribunal Federal. E ela falou uma frase, né, Andresa, muito boa, como é incrível como os interesses... Os interesses, as conveniências, né, moldam os interesses das pessoas, que é exatamente, né, o que a ministra Gleisi Hoffmann está fazendo agora, que virou uma das maiores defensoras do ministro Alexandre de Moraes. Então, as conveniências moldam mesmo os interesses, né, ministra Gleisi? Cadê o Edu, gente? Põe o Edu na tela com a gente. Pois é, o pessoal tá bravo com você hoje, Edu. Poxa. Ele tá todo bonito, ó, todo arrumado. Eu passei até maquiagem. Ele tá vendo, gente? Mas é interessante, assim, bom, ele foi indicado por Michel Temer, né, o Temer que foi, por muitos, acusado como golpista aí no impeachment da Dilma, então acho que começa aí o imbróglio, né,
a fala dela foi para ela mesma, no fim, né, pelos interesses, mas enfim, acho que toda essa lá em 2017, quando ele passou pela sabatina, toda essa questão da indicação do Temer, acho que pesou contra. Ele era afiliado ao PSDB, e aí não tem jeito, né? Desde a sua trajetória como secretário da Segurança Pública, o PSDB era um partido que o PT, obviamente, a própria Gleisi combatia, ou seja, era oposição para eles, então natural que tenha essa controvérsia com ele. Mas, bem, como o próprio o Rodrigo comentou, né, comentou sobre o Eduardo Cunha, ele também defendeu o Eduardo Cunha, né, na Lava Jato. Ou seja, é óbvio que qualquer um que esteja lá, em algum momento, defendeu ou esteve ligado a alguém que está no poder ou não está no poder, ou algum partido político, né? Então é natural que isso aconteça, e é natural que, quando o vento sopra a favor, a pessoa vai elogiar aquela brisa, né? Então não dá para esperar algo diferente. Eu vou divergir um pouquinho do Edu aqui, viu, Neila? Não vejo tanto essa naturalidade, acho que isso também afasta as pessoas da política, né? Porque como é que pode, em 2017, a Gleisi Hoffmann disse que o Alexandre de Moraes perseguia, né, os seus opositores ali, no caso o PT, ela não estava falando ali do Temer, claro que contaminou, né, o fato do Michel Temer, que o PT vê como um golpista, né, por ter assumido o governo com o impeachment da Dilma Rousseff, mas a figura ali em questão era o Alexandre de Moraes, que ela dizia, né, que era alguém antidemocrático e que perseguia, né, aliás, um perigo para a democracia, segundo ela, e que perseguia politicamente os seus opositores, justamente o discurso, né, que é feito hoje pela direita. Então, naquela ocasião, a gente viu até aquele comecinho da cena, o então senador Edson Lobão, ele tenta evitar que a Gleisi fale, porque naquela época, né, essa turma era ligada ao governo Temer, então ele tenta evitar que a Gleisi falasse para ela não criticar o ministro, e a Gleisi vai insistindo ali, e essa é a delícia da política. O problema essas conveniências que vão mudando. Eu acho que mudar é importante, né? O Lula falou uma vez que ele era uma metamorfose ambulante, parodiando ali o Raul Seixas. Então, a gente não tem que ter ideias fixas, né? Mudar é sempre importante. É que nesse caso, quando você muda de acordo com os seus interesses específicos, aí você deixa a política um pouco menos palatável aí para as pessoas. O Alexandre de Moraes, também ali nessa sabatina, a Gleisi coloca que tinham 250 mil assinaturas do Centro Acadêmico, né, 11 de janeiro, se eu não estou errando aqui o mês, me desculpem, hoje já é sexta-feira, essa semana não acaba, que são os estudantes ali da USP, né, tinham mais de 200 mil assinaturas contrárias à indicação do Alexandre de Moraes por essa questão que o Edu citou aí. Ele foi secretário de Segurança Pública de São Paulo, e ali ele já atuava de uma forma bastante questionável com relação, né, a esse cargo e tal, no enfrentamento ali à criminalidade de São Paulo. Então, o centro acadêmico ali da USP, da qual o ministro é oriundo, aliás, tem uma curiosidade, viu, gente? A maioria dos ministros supremos no Brasil, eles são oriundos lá da São Francisco, da USP. Formou ali grandes nomes aí do nosso direito, né? Tanto ministros quanto advogados, aí, os maiores criminalistas do país saíram dali, dessa meca aí do direito brasileiro. Mas voltando aqui, também havia uma contrariedade, né, da parte desse grupo à indicação do ministro Alexandre de Moraes. E aí como é que funciona aqui, dentro da nossa proposta de todo mundo entender? O nome do ministro Supremo é indicado para o Senado, a Câmara não participa disso, pelo presidente da República, mas quem decide se ele vai virar ou não o ministro Supremo não é o presidente da República, quem decide são os senadores. É claro que há acordos políticos, é claro que quando o presidente manda um nome para o Senado, esse nome já está tudo acordado que ele vai ser aprovado, mas a palavra final é dos senadores. E aí aconteceu essa semana que a Damares, né, Neila? Sim. Pediu desculpas ali para o PT, né? Que história é essa? Vamos ver, gente, o pedido de desculpa da senadora Damares? Dentro dos cursos prerrogativos do Davi. Exatamente. Mas eu quero encerrar em nome dos conservadores pedindo perdão ao PT. Quero fazer esse registro público. Quero também pedir perdão à ministra Gleisi. Queremos pedir perdão ao ex-deputado Jean Williams, ao senador Randolph e aos acadêmicos
que durante a sabatina do Alexandre de Moraes avisaram a nós que ele era um tirano. Nós, conservadores, não acreditamos. Perdão, PT. Nós não acreditamos em vocês naquele momento. E hoje nós estamos pagando o preço por não ter acreditado nos acadêmicos da USP, por não ter acreditado nos estudantes de direito que foram alunos de Alexandre de Moraes, por não termos acreditado naquela petição que chegou nessa casa com milhões de assinaturas. Perdão, ministra Gleice, perdão, Jean William, perdão, PT, nós erramos, mas os conservadores abriram os olhos. Estamos pagando um preço porque não acreditamos. Vocês tinham razão, ele era um tirano. Era o que nós tínhamos para falar. Muito obrigado, pessoal. A política é uma delícia, né, Edu? Vai. Fala aí. É uma delícia. Olha, não, e assim, é interessante, né? Porque quando ele foi secretário da Segurança Pública, ele foi conhecido por usar muito a força policial, né? Até foi usado um termo truculência, né? Até contra estudantes e manifestações. Até ele participou da segurança das manifestações contra a Dilma, né? Enfim, na Cracolândia. A criminalidade em São Paulo caiu, e caiu mesmo, né? Eu moro em São Paulo e realmente não estou defendendo ninguém, mas é fato que na época ela caiu, mas a força policial realmente foi muito usada e ele tomou atitudes realmente bem duras que já mostravam um pouquinho como ele era, né? E ele fazia questão de divulgar, né? Ele aparecia bem nas entrevistas, ele sempre muito eloquente e estava muito à frente, né? Ao contrário do Alcolumbre, vamos imaginar que ele foi bem diferente, são situações totalmente diferentes, né? Mas achei genial esse pedido de desculpas. A Damares não perdeu a oportunidade ali de dar uma estocada, né, no PT e pedir esse pedido de desculpas bem irônico ali, que são esses momentos da política que são saudáveis, né? Nesse momento aí, olha, tá bom, vocês tinham razão, a gente tem que admitir e a gente errou lá atrás quando aprovamos o nome do ministro Alexandre de Moraes. Não foi uma votação das maiores, eu não sei se a gente tem aí, produção, qual que foi o placar no plenário, não na comissão da aprovação do Alexandre de Moraes e no ranking ali se ele está entre os mais votados ou não. Imagino que não, mas a gente vai tentar pegar esse dado aqui rapidinho para passar para vocês. Não importa, né? Importa quantos votos ele teve. Na verdade, ele precisa ter os votos necessários, que é metade. Ele teve 55 votos, né? Foi ali no limite, né? Porque é metade mais um dos presentes. Maria, se tiver na escala aí dos ministros, se ele foi o menos votado, você me conta aí para eu atualizar aqui o pessoal. Mas o que significa isso? Ele é aprovado, é que nem você tirar 6 na escola, tirar 7, você passa ali, né? Na média, né? Meu pai sempre me falou, não precisa tirar 10 não, filha, passando tá ótimo, resultou nisso aqui. Aí, mas ele passa, só que ele já chega no Supremo, né, com um certo, né, olha, não foi ali unanimidade entre os senadores. Mas tem um mandato ali, o mandato vai até 75 anos, né, então eles têm décadas e décadas ali. Vamos checar também, gente, até quando que o ministro Alexandre de Moraes tem esse mandato no Supremo Tribunal Federal para a gente ver se ele ainda vai inverter esse ame ou odeie, né, durante os próximos governos aí que virão com o ministro. Então, para chegar a ministro do Supremo Tribunal Federal, você tem que ter reputação ilibada e amplo conhecimento dos fatos que você vai trabalhar com eles. Não precisa ser formado em direito, embora, né, que geralmente os ministros que são indicados são formados em direito, mas na história ali a gente já teve ministros que não eram dessa área. 2043, o quê? É o ano que ele fica. Ah, o ano que ele fica. Então vamos lá. Uma boa notícia para vocês. O Alexandre de Moraes fica até 2043 ali. Esse não tem problema de perder o emprego, né, Edu? Não, pois é, mas é fato que ele construiu, e ele teve uma ascensão meteórica, né? Ele construiu a carreira de uma forma muito sólida e tem um propósito. Ele tem um plano. E o plano está bem claro. Eu só acho, talvez ele tenha errado a mão recentemente, porque o índice de rejeição está gigantesco, e por mais que ele esteja um pouco se lixando para as sanções que ele está recebendo, isso acaba impactando a popularidade e até quem vai se ligar a ele, né, quem vai estar do lado dele nessa jornada. Mas nós vamos ter ele há muito tempo.
Essa semana a gente falou sobre um possível isolamento do ministro Alexandre de Moraes. Muito se falou sobre isso, né? Depois da determinação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro, de que Alexandre de Moraes teria pesado a mão sozinho, sem consultar os demais ministros, principalmente da primeira turma, e que ele teria ficado isolado no Supremo Tribunal Federal. Saíram algumas matérias em alguns veículos sobre isso, nominando essas frases ao ministro Gilmar Mendes e outros ministros do Supremo. O ministro Gilmar Mendes depois veio a público, veio à imprensa dizer que não, que inclusive ele tem muito orgulho de ter Alexandre de Moraes como colega, e aí citou vários feitos de Alexandre de Moraes e disse que o Brasil estaria na lama não fosse o ministro, ou seja, se houve algum recadinho de dentro do Supremo, esse recadinho foi rasgado, o bilhetinho foi rasgado. E tem o próprio Davi Alcolumbre, né, que mostrou que o Alexandre de Moraes não está isolado quando veio e falou, vamos parar com essa palhaçada, não vou pautar impeachment de ministro nenhum, principalmente do Alexandre de Moraes, que é o que está na mesa dele, mesmo que tiver o apoio de 100% da casa. Então isso é um apoio explícito também público à figura do Alexandre de Moraes, que reconhecidamente entre seus colegas, nele e Edu, realmente o colocam, né, como alguém que segurou na unha ali a democracia no país, no momento em que essa sanha golpista estava cada vez mais chegando perto, né, de conseguir o seu objetivo. A gente viu que o presidente Bolsonaro não teve o apoio de uma parte das Forças Armadas, mas teve o apoio ali da Marinha, né, estava totalmente com ele ali, ele tinha os CACs, então, porque ele não tinha ali o Exército, né, e a Aeronáutica, ele segurou, mas se ele quisesse tentar avançar mais algumas casas, ele tinha ali uma força ali o apoiando, como ele tem até hoje. A gente já está aqui falando do Jair Bolsonaro, já tem 3 anos e meio que ele deixou a presidência da República e a força política dele ainda é gigante, né? Mesmo preso, a gente vai continuar vendo, porque o Bolsonaro é aí o maior líder de direita no país e é ele quem vai definir as eleições de 2026, né? Então não tem muito substituto para ele, o que não quer dizer que ele será o candidato. Ele vai ungir ali o candidato que ele vai querer colocar nas eleições de 2026. Só contextualizando mais um pouquinho de como é que se faz um ministro supremo, né? Tem um outro ponto também, viu, Edu, Neila? Quando o ministro é indicado pelo presidente da República, tem o beijamão, né? Eles vão ali nos gabinetes dos 81 senadores para tentar convencê-los a aprovar o nome deles ali durante esse processo de sabatina e depois também no plenário. E nesse momento, aí é a vez dos senadores falarem, aí eles estão ali por cima da carne seca, porque são eles que vão votar. Depois que ele é nomeado, passa ali no Supremo, é nomeado, aí a questão se inverte, peraí, agora quem manda sou eu. E algumas mágoas desse período, elas vão até 2040 e pouco, aí como é que é mesmo, Maria? A pessoa às vezes vai trabalhando esse rancor aí ao longo do tempo e ele não passa, e aí a gente vai vendo como é que isso vai funcionando. 2043, a Maria tá falando aqui pra gente que é isso mesmo, refizemos as contas e é isso mesmo. Mas eu queria voltar num ponto aqui, que é o processo da sabatina. As sabatinas geralmente no Senado, a gente viu aí a Gleisi bastante contundente, mas geralmente elas são fake. Você pega lá um discurso de oposição, né? A oposição tenta criticar o sabatinado, mas não faz muitas perguntas, e a base do governo não faz pergunta nenhuma. Então é um momento muito rico, né, que se deveria testar o conhecimento desse indicado e não se testa. E toda vez que a gente tem um problema como esse, que é esse problema Moraes, se fala que as sabatinas vão ser sérias a partir de agora, mas nada disso acontece. Então a responsabilidade, né, do Senado, né, pelos ministros que estão ali. Não dá para dizer que esses ministros não têm voto, porque eles foram escolhidos por quem tem voto. Então agora cada um que responda pelas suas atitudes ali. E tem até uma curiosidade, né? Que a sabatina dele foi a que teve maior audiência, entre aspas, pelo portal E-Cidadania. Foram mais de 1.600 pessoas, o povo, a população, que acompanharam essa sabatina, né? Ou seja, o povo começou a demonstrar um interesse ali, né? Então foi, apesar de controverso,
foi um momento bem importante e estamos tendo que engolir, né, entre aspas. Ou não, né, porque também realmente o ministro faz ali o seu papel muito nas brechas, né, do que o Congresso coloca ali, e ninguém pode dizer, esse número que o Edu trouxe é legal, né, Neila? Ninguém pode dizer que ninguém estava acompanhando ali, né, as indicações para ministro do Supremo. O Lula, vamos lembrar, indicou o seu ex-advogado, né, para o Cristiano Zanin, foi seu advogado ali no processo da Lava Jato, e o Lula retribuiu, né, o fato de ter conquistado ali, né, a sua liberdade, de ter conquistado a anulação do processo, não porque não ficaram comprovados os fatos contra o Lula. O processo do Lula na Lava Jato foi anulado por conta das atitudes do Sérgio Moro, que foram consideradas imparciais durante o processo. Então, isso não tem nada a ver com a inocência do presidente, mas sim com algo referente ali ao trâmite do processo. E quem ajudou muito o presidente Lula nesse caso foi o Cristiano Zanin, que foi colocado ali como ministro do Supremo Tribunal Federal. E no caso do Bolsonaro, ele colocou André Mendonça e colocou Cássio Nunes, que são também dois ministros alinhados à direita. Lembra que o Bolsonaro dizia, vou colocar um ministro terrivelmente evangélico no Supremo, eu vou colocar Lembra no da Supremo... sabatina do André Mendonça? A única sabatina que durou muito tempo, foi duramente criticada, inclusive os senadores enrolaram muito para aprovar o André Mendonça, Andresa. É verdade, para pautar a sabatina, né? Exatamente, para pautar a sabatina. Inclusive essa sabatina só foi pautada no evento do Gilmar Mendes lá em Portugal. O André Mendonça pegou o avião, foi para lá negociar a sabatina dele lá em Portugal. Porque o Davi Alcolumbre sentou em cima dessa indicação porque ele queria cargos, né? Porque o Davi Alcolumbre, o sobrenome dele é Cargos e Emendas. Mas ele botou o André Mendonça e botou o Cássio Nunes, que ele dizia o seguinte, o Bolsonaro, eu vou colocar alguém que tome cerveja comigo. Então é assim que a gente escolhe os nossos ministros do Supremo Tribunal Federal, que é a mais alta corte, né, do país. Agora, será que eles vão para a COP, ô Neila? Tem COP chegando aí. Posso só fazer um comentário rapidinho, né? Claro. Acho que o Rodrigo Maia falou uma coisa muito interessante, né? Qual que é o papel do governo? O papel do governo perante até os investidores, né? Garantir a segurança jurídica. Acho que eu que estou no mundo corporativo, né, entre aspas, enfim, eu vejo que vários investidores ficam muito seguros, né? Eu estava até ontem em Manaus, passei 4 dias lá e conversei com assim, diversos empresários de outros países, inclusive, e essa insegurança jurídica do país mata qualquer chance de ter um investimento mais sério de médio e longo prazo, né? De curto prazo, sim, é fácil, mas de médio e longo prazo é um problema gigantesco. Por exemplo, em Manaus, para se escoar mercadoria, depende-se de um rio, que Belém tem um papel importantíssimo nisso, né? Porque as balsas levam 5, 6, 7 dias para levar a carga, o caminhão até lá, Santarém lá também. Quando o rio abaixa, você praticamente não tem transporte, né? Tem projetos importantes para poder ligar, passar até pelo Peru e ligar o Atlântico ao Pacífico, só que fica emperrado porque tem uma insegurança jurídica absurda. E enquanto isso tudo que está, essas papagaiadas que a gente está acompanhando, né, essas discussões, enquanto isso não der não acabar de uma forma mais séria, e eu concordo contigo, Andrés, acho que não é esse tipo de postura de você mudar de opinião e usar as retóricas como a Gleisi usa quando lhe convém. Enquanto isso acontecer no país, nós vamos sofrer muito o investimento privado, porque as empresas elas investem uma fortuna, as regras mudam, elas acabam indo embora, e nisso o Brasil, que tinha um potencial gigantesco para ser a locomotiva da América Latina e ser um polo industrial fantástico, de gerar empregos, e não só exportar matéria-prima, mas exportar também tecnologia, exportar também produtos manufaturados, vai travar. Por quê? Porque o Brasil não tem segurança jurídica. Tem toda a razão. E investimento em infraestrutura, né? E a gente não consegue discutir isso. O Rodrigo Maia colocou também, né, que o governo Lula está vivendo das pautas do governo 1 e 2, Lula 1 e 2. O PAC a gente também não vê, né, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, entregar
essas obras de infraestrutura que são tão necessárias para as empresas poderem, né, se estabelecer no país. E também tem a questão do aumento de impostos, né, que já foram mais de 20 aumentos de impostos durante o governo Lula. Essa questão do IOF atinge muito, né, as empresas que fazem negócios aqui com o país. Isso vai dificultando, né, esse ambiente, né, de desenvolvimento do Brasil, bem colocado, Edu. Mas o governo não está pagando também, né, Andresa? Eu já trouxe aqui para vocês que há contratos aí, principalmente do DENIT, que estão há anos sem pagamento, então as empresas estão tirando do próprio bolso para continuar obras que já existem no país, esperando o pagamento atrasado do governo federal. Inclusive, se essas empresas deixam de pagar os impostos, elas são retiradas de um cadastro importante e não podem continuar a obra ou participar de novas licitações. Inclusive, lembra do... como chamava? O Túnel de Santos, que foi anunciado tanto pelo presidente Lula quanto pelo governador Tarcísio. Está parada, a obra está parada, nenhuma empresa ainda participou da licitação, não há escolha de empresa porque o governo não tem dinheiro para pagar as empresas para fazerem as obras. E sobre o PAC, até o início desse ano eu recebi denúncias de várias prefeituras contrárias ao governo, de que essas prefeituras não estavam recebendo o dinheiro do governo, ou seja, tinha sim dinheiro do PAC parado, mas que os prefeitos contrários ao governo não queriam receber o dinheiro para não colocar o crédito da obra no governo federal. Brasil, mostre a sua cara, né? Não tem muito como falar diferente. E temos aí algo que vai fazer o país passar muita vergonha. Eu estou apostando aqui, quero ouvir o Edu e a Neila, que é a COP, né, que está chegando, que vai ser realizada aqui no Brasil. Não sei se a gente tem um VTzinho explicando o que é a COP, para todo mundo que está assistindo a gente, mas é um evento, né, que vai discutir toda essa questão da crise climática. O problema é que não tem onde colocar, as pessoas não têm onde ficar ali, né, porque os hotéis estão cobrando preços absurdos. Eu até conversei com um colega de uma companhia aérea esses dias que ele disse o seguinte: olha, não é verdade que os voos estão lotados lá, não. Ninguém está indo para lá. Os voos estão, nesse evento da COP, né, os voos estão vazios. Então não adianta dizer vamos colocar mais aeronaves e tal, porque não é assim, porque está muito caro ir para lá. E países, né, que têm muito dinheiro, muito mais do que a gente, disseram que não, a gente não vai pagar R$1 milhão por 5 dias de hotel, né? Até eu tenho uma história interessante, me deu um déjà vu. Ano passado eu fui para o Rio de Janeiro, era um evento que ia acontecer na Terra, então eu fiquei no hotel lá próximo. E na recepção, o rapaz me falou que ele ia me explicar como funcionava a hidromassagem. Eu falei, como assim, né? Um hotel, zero luxo, né? Um hotel simples, né? Hidromassagem. Eu falei, caramba, me dei bem, né? Peguei a suíte presidencial. E quando entrei no quarto, tinha um espaço de polidense. Ele quis ensinar também como é que usava o polidense? Né? Ou só a banheira? Não, eu até perguntei se estava inclusa a aula, né? Porque eu aprender, né? Tá lá, se eu paguei por aquilo, eu quero usar, né? Ele me explicou, não, isso aqui era um hotel, né? E para as Olimpíadas foi transformado em hotel, assim como aconteceu com boa parte dos motéis no Rio de Janeiro. Aliás, os cariocas ficaram com déficit de motel na cidade porque virou tudo um hotel, né? E isso está se repetindo e a gente não aprende e não só não aprende, porque na COP29 que aconteceu lá no Azerbaijão aconteceu o mesmo problema, e todo lugar que não está pronto para um evento desse acontece o mesmo, né? O problema da vergonha do Brasil é que quando você... E eu vi isso agora em Manaus, né? Eu fiquei circulando bastante entre os distritos industriais. A quantidade de córregos e rios poluídos que eu passei dá vergonha. A quantidade de pessoas jogadas no chão dá vergonha, né? E isso nós vamos escancarar para o mundo de uma forma pior possível, né? Quando você vai numa conferência dessa para falar de meio ambiente, você começa a ver que não tem saneamento básico, você começa a ver que os córregos, os rios estão poluídos, você começa a ver que
a pessoa tem que se hospedar num local onde não tem a mínima condição de uma pessoa passar mais do que uma hora. Pois é, então. É um motel, a Maria está me dizendo que é um ex-motel que subiu a diária de R$70 para R$2.000. Tá bom para você? Será que tem polidense, banheira e piscina esse? Se não tiver, não vou. São quantos dias de evento, Maria? Acho que são 7 dias? Não são 5 dias? Enfim, porque tem os eventos paralelos também, por isso que eu estou de 10 a 21, de 10 a 21 de novembro. De 10 a 21 de novembro. Realmente, o problema disso, né, é que o que passa, né, para quem está fora do Brasil, né? Que o brasileiro é o cara do jeitinho, é o malandro, que quer se dar bem. Então, isso para a imagem do Brasil no exterior é muito ruim, né? Não afeta só a questão da incapacidade do governo de conseguir fazer um evento desse porte no Brasil. Foi o Brasil que foi buscar esse evento, é um evento importante, os olhos do mundo vão estar para o Brasil, as discussões mais importantes, a gente está aqui falando, né, que tem tantas discussões que o país precisa tocar e não consegue, porque está nessa agenda Bolsonaro. O que interessa ao governo Lula manter essa agenda para mascarar a falta de propostas do governo e para fazer ali a disputa eleitoral, ao invés de fazer a disputa que interessa ao país. Mas, além de tudo isso, mostra também, né, é ruim para a imagem do povo brasileiro. Eu me lembrei esses dias, viu, Edu, que quando a Lady Gaga foi fazer um show no Rio de Janeiro, né, recentemente, já não lembro mais se foi esse ano, no século passado, o prefeito do Rio de Janeiro, ele fez um vídeo para o Instagram e disse o seguinte, no dia do evento: cariocas, hoje nós estaremos recebendo não sei quantos milhões de turistas. Eu peço que vocês recebam a todos com um sorriso no rosto, com atenção, com carinho, porque essas pessoas vão gerar emprego, vão gerar renda e podem voltar para o Rio de Janeiro em outros momentos. Então, vamos ser cordiais e vamos ajudar os turistas que estão aqui a conhecerem a cidade. Eu achei fantástico isso, porque é um gesto que não custou nada para o poder público e deu às pessoas a seguinte, olha, é uma missão que ele deu para todos os cariocas naquele momento. Recebam com carinho as pessoas que estão vindo para cá, porque o turismo é uma grande fonte de renda e principalmente para essa parte do Brasil que nem nós do Brasil conhecemos, né? Por conta do custo que fica. Às vezes é mais fácil para a gente ir para a Europa do que conhecer, né, essas capitais que ficam ali. E tem um dado curioso, né? Eu já pedi para o pessoal lá de Belém me mandar a imagem, que eles colocaram árvores artificiais na cidade, né? Na cidade da Amazônia tem árvores artificiais para receber, né, os turistas que virão, se é que virão, né? Porque já tem uma comitiva aí de vários países dizendo que não vêm, que não vão mandar representantes, porque eles não vão pagar esse valor em diárias, né? Então o jeitinho brasileiro é ruim, né, Edu? Não, eles têm, a população tem duas expectativas com esse evento, né? Melhorar a infraestrutura e 2, alavancar o turismo. O primeiro, vai alavancar, assim, a infraestrutura está melhorando em algum ponto com superfaturamentos que já estão sendo noticiados e cada vez mais vamos descobrir, a mesma coisa que aconteceu na Copa. E segundo, você não vai alavancar o turismo, sendo que o turista não vai estar bem alocado, não vai ter uma estrutura para suportá-lo, não vai ter segurança necessária. Ou seja, é um tiro no pé gigantesco. Nós realmente não aprendemos com a Copa do Mundo, não aprendemos com as Olimpíadas. Esses esqueletos que estão espalhados pelo Brasil todo de obras que não foram acabadas. Eu fui lá no estádio em Manaus, esqueci o nome do estádio agora, um estádio maravilhoso, que está as moscas, né, usam para fazer alguns eventos musicais, culturais, tal. Sim, é ótimo, legal, mas um elefante branco gigantesco, né, a custo de qual investimento? Né? Investimento absurdo. Sendo que uma das pautas da COP30 é aumentar as metas quantificadas coletivas, que são o quê? Que é o dinheiro que está disponível, que as nações estão dispostas a dispor para o combate, quer dizer, para melhorar as condições climáticas. Sendo que na COP29 já foi um fracasso, já foi um fiasco, né? já não foi o que estava sendo esperado, mais de 1,3 milhões de dólares, não chegaram nem a 300 bilhões. Então, como é que você vai esperar que alguém se predisponha a investir mais em algo, sendo que na cidade onde ele está, no país que está sediando, já não faz bom uso do dinheiro público, né?
Não teve um esforço, né, da parte do governo também brasileiro de voltar as atenções ali, né, para a cidade, para poder transformar ali numa cidade modelo, né, para quem vai visitar e sair daqui com uma imagem boa do Brasil, principalmente nessa questão do meio ambiente. A gente tem a ministra Marina Silva, que é a ministra, né, do meio ambiente. Ela está tão apagada no governo que eu esqueci até se era meio ambiente mesmo o nome do ministério, mas é uma referência internacional. O Lula trouxe a Marina para a campanha, isso referendou também a imagem do Lula, né, com o exterior, mas depois a Marina foi totalmente escanteada no governo, não consegue tocar nenhuma agenda, o ministério dela é um ministério fraco, todas as ações que ela anunciou que iria fazer ficaram no papel, vou montar o conselho disso, o conselho daquilo. A gente foi dar uma olhada, né, aqui a minha coluna, nenhum conselho, a única reunião que teve foi para montar o conselho. Depois daquela reunião não teve mais conselho nenhum de climático, de todos esses temas. E além disso, a Marina, além da ineficiência da própria Marina, ela ainda enfrenta toda uma oposição ali, que tem votado, né, agendas bastante preocupantes do ponto de vista ambiental ali no Congresso, com o apoio do senador Davi Alcolumbre e com o respaldo do governo federal, né? A exploração de petróleo na margem equatorial é uma dessas medidas que a gente está assistindo, que foi goela abaixo ali pelo Davi Alcolumbre, arrematando aqui, né, com o que a gente estava falando do poder absoluto do Davi Alcolumbre. Então agora você entende por que ele não vai pôr a CPI, por que ele não põe o impeachment do Moraes, porque esses acordos que os interessam estão sendo feitos e o governo está garantindo tudo que o Davi Alcolumbre quer justamente para essa agenda bolsonarista não andar ali no Senado. Mas, então, Andreas, eu queria te interromper só um minutinho, claro. Falando a respeito da margem equatorial aí, da exploração da margem equatorial. A Marina é contra, assim como o ICMBio, e hoje, no Palácio do Planalto, tem uma coletiva de imprensa para falar sobre esse assunto, para falar sobre votação do projeto que... já encerrou? A produção está me dizendo que já encerrou a coletiva, então mais informações vocês conseguem no nosso portal metrópolis.com, mas o encontro era hoje no Planalto para falar justamente sobre a votação e a discussão também do projeto da exploração do petróleo na margem equatorial, o que poderia inclusive prejudicar a bacia do Rio Amazonas. Desculpa a interrupção, eu só queria aproveitar para falar super bem isso. colocado e uma reunião quentinha aí sobre isso. E tem também uma votação que o Congresso tocou, que é brechas no licenciamento ambiental, que quem acompanha a área diz que é o maior retrocesso que o país pode ter nessa questão do meio ambiente. Então, para algum tipo de licenciamento ambiental, Edu, você não vai precisar nem você só precisa ali de um documento, um carimbo, e você já pode explorar ali. É claro, a gente estava falando aqui da questão da infraestrutura, o Edu colocou muito bem, e às vezes esses órgãos travam, né, algumas obras que são importantes para o país. Mas aí o país precisa discutir isso e não tirar, né, todos a blindagem que a gente precisa ter relacionado a algumas obras para que o país também não se torne aí um país que não respeita o meio ambiente, e a ponto de até o governo norte-americano estar colocando isso nas condições, né? O Donald Trump deu uma gozada ali no Brasil. O Brasil também tem desmatamento, tem incêndios, então isso aí também vou punir o Brasil em 50% por conta disso. Eu quero só saber se o Donald Trump vai vir na COP. Eu não sei se vocês têm algum palpite aí, mas vai ser interessante, né? Ele disse que não, e o presidente Lula disse que não ligaria para ele para falar de tarifaço, mas que ligaria para convidá-lo para a COP, né, Edu? Bom, pois é, eu não sabia desse poupa-tempo express para poder liberar desmatamento, né? Enfim, terrível. E, inclusive, o Instituto Homem e Meio Ambiente da Amazônia já lançou os dados que o desmatamento no Brasil, 2025, está crescendo versus 2024, que já cresceu versus 2023, né? Ou seja, em plena agenda dessa, nosso desmatamento crescendo, inclusive com denúncias de que estão desmatando algumas áreas em Belém para poder construir infraestrutura, né? Ou seja, muito... Agora, falando no Trump, uma das expectativas também desse evento, da COP30, é realmente entender quais
o que cada país vai fazer, vai revisar das suas metas para poder fazer valer o Acordo de Paris, que foi na COP 2021, se não me engano, né? E aí os Estados Unidos, nesse ano, abriu mão do Acordo de Paris, ou seja, simplesmente o Trump falou, olha, não estou nem aí para esse tema e vou continuar investindo em combustível fóssil, ponto, né? Enquanto a China, quase 50% do investimento global em energias renováveis é feito pela China. Ok, eles poluem muito ainda não estou elogiando, né, mas acho que tem um investimento pesado nisso. A própria União Europeia está investindo demais, aliás, é o líder global em investimentos para poder realmente reduzir os impactos. Eles, se não me engano, acho que 45% da eletricidade da União Europeia vem de fontes renováveis, né? Enquanto isso, os Estados Unidos simplesmente falam, tchau, não estou nem aí para isso. Ô, Edu, tá todo mundo curioso com essa bicicleta, que eu acho que é uma bicicleta que está aí atrás de você. Se é a bike que você usa e você pendura aí na parede, ou é mais um quadro mesmo? Conta aí, vai. Abaixa a cabeça aí pra gente ver melhor. Olha lá. É que é o seguinte, né? As pessoas que, assim, normalmente quem participa dos programas, tal, né, tem um monte de livro atrás. Eu sou meio burrão, então meus livros ficam no chão. Livros eu deixo eles guardados, né? Aí eu deixo a bicicleta. Não, eu uso ela acaba enfeite. Meu apartamento é pequeno, então eu acabo usando ela como enfeite. Inclusive, é uma pena, mas eu não estarei em Brasília na semana que vem. Vai ter um evento importante, né? O Desafio 100K do Metrópolis, ou seja, um evento de ciclismo onde as pessoas vão pedalar 100 quilômetros bem no centro pulsante de Brasília, num percurso de 3,5 km, e é uma pena que eu não estarei lá, mas vou acompanhar de perto. O Edu é ciclista, viu? Profissional. 100 km para você não é nada, né, Edu? Deve ser vou ali e já volto, né? Não, é bom, cansa, mas é bom. Não, zero profissional, mas é interessante porque atualmente os esportes, né, o triatlo, o ciclismo, a própria corrida, está sendo um bom meio de não só de socializar, mas também de fazer contatos, né? Conhecer pessoas. Então, recomendo para quem está sedentário entrar para algum esporte, você consegue realmente conhecer pessoas diferentes, consegue contatos profissionais, consegue contatos comerciais e fazer negócio, né? Então, é o novo golfe. Muito bem, o novo golfe. Obrigada, viu, Edu? Obrigada pela participação aqui com a gente hoje. Excelente final de semana para você. Bom fim de semana para você, Neila, para você também, Andresa. Beijão para vocês. Tchau. Vamos falar de café no próximo programa com o Edu, que ele também entende muito. O Edu tem um programa ali na TV Cultura, que ele fala sobre bicicleta, então acompanhe o Edu aí nas redes sociais e lá na TV Cultura. E claro, né, Neila, sexta-feira sempre aqui com a gente no Contexto Metrópolis. O Edu traz essa visão e o que ele tem ouvido aí pelas ruas, a gente solta ele pelo mundo e ele vem aqui para tentar mostrar para a gente o que na verdade, né, é a dúvida real das pessoas por aí, fora aqui do nosso quadradinho de Brasília. Vamos falar